Olá, outra vez. Venho com este vídeo continuar o nosso tema de programação em HTML. Desta vez vou falar de algumas noções básicas e recapitulando também algumas coisas do vídeo anterior que, caso não tenham visto, aconselhava a ver, clicando nesta caixinha cá em baixo. Vamos então neste vídeo falar sobre a estrutura de um documento HTML, títulos, parágrafos, links e imagens, tabelas e atributos. Para este efeito, vou utilizar um editor que é o Bluefish. Este editor, que acompanha grande parte das distribuições de Linux, também está disponível para Windows. Para informações sobre este editor, consultem o site bluefish.openoffice.nl. Vamos então começar relembrando uma das tags mais importantes, a tag HTML. A tag HTML indica então que estamos perante um documento HTML. Esta informa ao browser que o conteúdo segue com tags HTML. Falámos também no vídeo anterior de duas secções. A primeira secção, a secção Header, que contém algumas informações de cabeçalho para o browser. Uma delas, por exemplo, o título da página. Esta é a minha primeira página. E, como falámos também, fechar a tag com o /title. E como queremos que os caracteres portugueses sejam reconhecidos, temos então que utilizar uma tag meta. Para tal, utilizamos os atributos http equiv com o valor content type. Lembrar que estes valores devem estar entre aspas. E o atributo content igual a text/html para informar o browser que estamos perante um ficheiro de texto em formato HTML, apesar de ser por omissão aquilo que o browser considera. E char7 igual a utf8. Lembrar que este conjunto de caracteres inclui os nossos caracteres portugueses. E como estamos numa tag única, barra e o sinal maior. Esta barra substitui uma end tag para este tipo de tags que não têm um /meta, por exemplo. A seguir temos a secção Body. É nela que desenvolvemos o nosso conteúdo da página. Por exemplo, e falámos no caso dos títulos, se meter H1 e dizer esta é a minha primeira página /H1 e, por exemplo, podemos até criar agora um subtítulo H2 conteúdos /H2. Não confundir os títulos do documento com o título da página. Este título aparece no topo da janela do browser e, caso tenham tabs, na tab da página que está aberta. Já este H1 é um título do conteúdo em si. Vamos então, por exemplo, agora criar também um parágrafo e dizer este conteúdo é o meu primeiro conteúdo. Por exemplo, e /p para fechar. Vamos agora gravar o nosso documento HTML. De forma diferente ao que vimos no vídeo anterior, eu vou dar agora o nome index.html. O nome de index corresponde ao nome por omissão num servidor web. Quando, por exemplo, apenas indicamos o endereço de um servidor web e não colocamos o nome do documento que queremos abrir, ele, por defeito, vai procurar um ficheiro com o nome index. Vamos gravar. E reparem agora também num outro pormenor. A partir do momento que no Bluefish gravamos este documento como um ficheiro HTML, ele automaticamente reconhece as tags, colorindo-as, assim como também dá cores aos atributos e ao texto em si, o que dá uma grande vantagem para programarmos e reconhecermos o que estamos a escrever como tags, como atributos e como texto. Vamos então a ver o conteúdo desta página.
Vamos então ao nosso gestor de ficheiros e encontro aqui o ficheiro index.html. Vou-lhe dar um duplo clique e cá está então uma página com esta é a minha primeira página, conteúdos e o parágrafo. Heading 1, Heading 2 e Paragraph. De volta ao nosso editor, vamos agora criar uma página nova. Para tal, vamos fazer New. Vou aqui ao ficheiro anterior e aproveito copiar o código. Fazer um paste aqui e vamos alterar e dizer esta é a minha segunda página. No heading 1 vou escrever esta é a minha segunda página, conteúdos, e este conteúdo é o meu segundo conteúdo. E vamos gravar isto, por exemplo, como page2.html. Save. Agora, e voltando ao nosso index.html, vamos então agora criar o link para esta nossa segunda página. Então, vamos utilizar um parágrafo e nele colocar uma tag A de Anchor e o atributo hyperlink reference para indicar a página para onde queremos ir, page2.html, e o texto, por exemplo, página 2. Reparem que à medida que nós escrevemos tags neste editor, ele automaticamente sugere a end tag, o que é ótimo para não nos esquecermos delas. Vamos então fazer um save e vamos ver o que é que acontece agora com o nosso link. Vamos ter então agora página 2. Vamos clicar e cá está. Esta é a minha segunda página. Vamos fazer back e de volta ao código vamos agora acrescentar uma imagem. Mais uma vez um parágrafo e lembrarmos que temos um pinguim aqui na pasta imagens. Lembrar mais uma vez também que as imagens podem ser diretamente colocadas na pasta em que temos os documentos, ou no caso de irmos usar várias imagens, será boa ideia ter uma pasta para guardar as imagens. Então vamos criar a tag img de image source igual a aspas imagens barra pinguim.png. Também é uma tag única, portanto colocamos esta barrazinha para fechar. Vamos fazer então um save e vamos ver o resultado. Fazemos um refresh e cá temos mais uma vez o nosso simpático pinguim. Vamos então agora abordar a questão das tabelas. Para o efeito, vamos aqui para a página 2 e vamos acrescentar então o seguinte. Para criarmos uma tabela, utilizamos uma tag chamada table. Agora, as tabelas são definidas com linhas e colunas. Cada linha é definida com a tag tr de table row. E vamos, por exemplo, agora colocar duas colunas. Para colocar as colunas, usamos a tag td de table data. Vamos, por exemplo, aqui colocar linha 1, coluna 1, e noutra td, linha 1, coluna 2, barra td. Colocamos uma nova linha, voltamos ao tr. Atenção, é importante manter o número de colunas ao longo de todos os TRs. Se estamos a usar duas colunas, devemos usar sempre duas colunas. Algumas exceções poderão ser definidas com atributos, como iremos ver mais tarde. Vamos então colocar td agora outra vez e vamos pôr linha 2, coluna 1, novo td, linha 2, coluna 2. Vamos então fazer agora um save e vamos observar o resultado. Vamos então ao nosso browser, vamos seguir o link para a página 2
cá está. Temos uma tabela com duas linhas e duas colunas. Linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 2, coluna 1 e linha 2, coluna 2. Reparem ao selecionar o texto aqui nestes traços brancos, que são os separadores das várias células. Agora vamos começar a falar em alguns atributos. Por exemplo, eu posso criar um rebordo à volta da minha tabela. Para tal, utilizo o atributo border. Vou colocar, por exemplo, border igual a 1. Agora, se gravar o documento e refrescar o conteúdo, encontramos um rebordozinho à volta das células. É importante referir uma coisa. Alguns dos atributos que vou agora falar servem mesmo apenas como exemplos, pois alguns deles já se encontram obsoletos, sendo agora substituídos por estilos. Contudo, e como estamos a falar de exemplos, vou manter alguns atributos mesmo obsoletos. Border, por exemplo, já se considera um atributo obsoleto, apesar de mesmo assim ser utilizado várias vezes. Outro atributo pode, por exemplo, definir, e se repararmos na nossa página, o texto está muito colado aos rebordos. Podíamos dar um espacinho entre o texto e as linhas. Bom, para tal, utilizamos um atributo na tabela chamado Cell Padding. E, por exemplo, vamos colocar o valor 5, que vai indicar que queremos um espaço entre o texto e os rebordos da tabela com 5 pixels. Vamos então ver o resultado e cá está. Existe agora um espaçamento entre o texto e o rebordo da tabela. Podemos também querer alinhar a nossa tabela e, por exemplo, colocá-la ao centro. Para tal, utilizamos um atributo chamado Align e podemos escrever Center. Neste caso, a tabela vai aparecer alinhada ao centro. Mais uma vez gravamos e vou agora aqui à página, vou fazer um refresh e reparemos que a nossa tabela aparece agora centrada. Este atributo Center também se pode aplicar a qualquer outras tags HTML. Por exemplo, podemos querer o nosso título também centrado. Por isso, no H1 também podemos escrever Align igual a Center. Assim como, por exemplo, no subtítulo. Align igual a Center. Outro tipo de alinhamentos podem ser Left, para alinhar à esquerda, Right, para alinhar à direita, ou, por exemplo, também Justify, para justificar o texto, como é habitual nos processadores de texto. Por exemplo, no caso deste parágrafo, vou escolher um alinhamento à direita. Vou gravar e vamos mais uma vez ver o resultado. Cá está. Títulos e o subtítulo aparecem centrados, enquanto o texto aparece alinhado à direita. Outro atributo interessante, apesar de já estar um pouco obsoleto, é o bgcolor. E podemos colocar aqui uma cor de duas maneiras. Ou colocamos a cor no formato de RGB, que irei falar mais daqui a pouco, ou então o próprio HTML tem algumas cores pré-definidas. Por exemplo, posso escolher a cor Light Green, ou seja, um verde claro. Se agora gravar o documento, vou ver o resultado e cá está. A minha tabela tem agora uma cor de fundo deste género. As cores de fundos também podem ser aplicadas ao nível das linhas. Por exemplo, eu posso fazer o seguinte. Vamos pensar, vamos agora acrescentar uma linha no início da tabela e vou agora colocar-lhe um bgcolor, por exemplo, de light blue, ou seja, azul claro. E vou agora, por exemplo, colocar uma TD e vou meter, por exemplo, coluna 1 e aqui um novo TD, coluna 2. Agora, ao gravar, e reparem num pormenor, a tabela está com o fundo light green,
mas para esta linha indiquei Light Blue. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ora bem, acontece que a minha linha, e reparem que aqui à volta continua a haver aqui um verdezinho, mas a minha linha está agora com um azul claro. Ou seja, apesar de eu definir uma cor para a tabela inteira, posso especificar para algumas linhas, ou até mesmo para colunas individuais, uma cor diferente. Por exemplo, para esta célulazinha aqui da linha 2, coluna 2, vou pôr outra cor. Para tal, chego aqui a este TD e vou colocar BG Color igual a, por exemplo, Dark Blue, azul escuro. Já agora, posso também querer dar uma cor à fonte e alterar a cor do texto. Para este caso vou utilizar uma tag que alguns já consideram um bocado obsoleta, mas na realidade ainda muito usada, que é a tag fonte. A tag fonte permite, para um determinado texto, embebido dentro da tag fonte e barra fonte, definir alguns atributos diferentes. Por exemplo, cor diferente, se quer pôr a bold, se quer pôr itálico, alterar a própria família de fonte, o tamanho da fonte, etc. Por exemplo, neste caso vou colocar font color igual a white, branco. E no fim do texto, barra fonte, mas claro. Vamos fazer um save e agora ver o resultado. Faço um refresh e cá está. Esta minha célula agora passou a ter o fundo azul e o texto a branco. Vamos então agora ver como definir cores através do RGB. O que é isto do RGB? Bom, as cores no computador são definidas a partir de gradientes de vermelho, verde e azul. Os números praticamente variam entre 0 e 255, em que 0 é preto ou 255 é a cor no seu máximo. É normal nos computadores utilizarmos numeração hexadecimal. 0 a 255 será de 00 a FF. Por exemplo, a progressão do vermelho pode ir desde o preto, ou seja, com os hexadecimais de R, G, B, formando aqui 3 grupos de 2 dígitos, 2 para o vermelho, 2 para o verde e 2 para o azul, em que 0000 é preto, até à intensidade máxima de vermelho, em que no valor do vermelho temos FF. Ou, por exemplo, fazer variar desde o preto até ao verde no seu máximo brilho, com FF na parte do verde. Ou também fazermos variar o azul desde o preto até à intensidade máxima de azul, FF. Por exemplo, se fizermos variar todos os valores em simultâneo de RGB, desde 00000 até FF, 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 vamos ter toda a gama desde pretos e cinzentos até o branco. Ora, com alguns programas de desenho, por exemplo o GIMP, e também está disponível para Windows, em www.gimp.org, podemos, por exemplo, aqui usar e vermos que se formos variando aqui as cores, vamos tendo a notação em hexadecimal para HTML. Podemos então escolher aqui uma cor para o nosso texto, por exemplo aqui esta espécie de verde. Para tal, copiamos, por exemplo, aqui o nosso código hexadecimal. De volta ao código, onde tenho aqui esta font color igual a white, vou então escrever cardinal, porque é assim que indicamos que uma cor está em RGB, fazemos paste da cor. Gravamos e agora vemos o resultado no site. Cá está. A diferença é mínima, mas dá para reparar que o texto mudou de cor. Para terminarmos, vamos falar ainda agora de uns atributos dentro das tabelas que nos permitem, por exemplo, fazer o merge de células ou de linhas. Por exemplo, aqui temos estes dois TDs, mas imaginemos que queríamos só ter um ao longo de toda a tabela. Ou seja, fazer o que nós chamamos nas tabelas, por exemplo, no processador de texto, de merge. Vamos fundir estas duas colunas numa só. Para isso, vou apagar aqui uma das colunas e vou, por exemplo, aqui colocar o texto colunas. Bom, se eu fizer só isto, não é suficiente. Eu tenho que indicar ao browser que esta coluna vai valer como se fossem duas.
Então vou escrever o atributo colspan igual a 2. Isto vai indicar ao browser que esta coluna vai ocupar o espaço de duas colunas. Se gravar agora o documento, vamos de volta ao browser, fazemos um refresh e cá está. E agora, se quisermos também fazer uma espécie de um merge nas linhas. Bom, por exemplo, eu poderia querer que a segunda coluna de cada linha ficasse em merge. Então, para isso, vou, por exemplo, fazer o seguinte. Pegar nesta TD e colocar, por exemplo, linha 1 e 2, coluna 2. Neste caso, vou apagar esta célula daqui de baixo. Mais uma vez, isto não é suficiente, porque o browser vai se atrapalhar. Aqui encontra só uma coluna para uma linha. Então eu tenho de dizer que esta linha aqui vai se expandir por duas linhas. Como? Utilizando rowspan igual a 2. Então quer dizer que esta coluna vai se espalhar-se por duas linhas. Vamos fazer então um save, ver o resultado e cá temos o merge da coluna 2 na linha 1 e 2. Obrigado por assistirem a este vídeo. No próximo iremos falar sobre estilos e continuarmos a melhorar o nosso conteúdo de HTML. Para mais informações sobre mim, consultem o site www.cmmps.me.